بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم أما بعد. Amados irmãos, queridas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estivemos falando acerca dos deveres e dos direitos dos funcionários, dos trabalhadores estabelecidos no Islã. Se são os direitos, significa que são deveres dos empregadores. Se são os deveres dos trabalhadores, significa que são os direitos dos empregadores. Então nós aqui, inshallah, como fomos sempre orientados pelo Islã, por Allah subhanahu wa ta'ala, que não podemos ser, digamos, imparciais. Nós vamos aqui trazer as duas vertentes, a parte que toca dos direitos dos trabalhadores, mas também a parte que toca dos seus deveres. Meu amado irmão, minha querida irmã, estivemos falando na nossa última conversa acerca dos ensinamentos do Nabi em relação a como tratar os funcionários. Bem, dando a continuidade, seria bom se a gente entendesse que da mesma forma que o Islã trouxe ensinamentos, esses ensinamentos devem ser tomados como os nossos costumes. E dentre os costumes que o Islã traz, isto é, a favor de um funcionário, a favor de um trabalhador, consiste em recompensar os trabalhadores, consiste em dar aquilo que são, aquilo que algumas pessoas chamam de bônus às vezes. E isto é importante, amados irmãos, minhas queridas irmãs, porque na verdade nós estamos construindo o nosso Jannah. Por um outro lado, todos aqueles que oferecem algum favor, aqui estamos a falar dos patrões, da parte dos empregadores. Mas por um outro lado, todos aqueles que oferecem algum favor, o Nabi alayhi salatu wassalam, ele no hadith este também que tem muita lição, nos ensina como tratar um funcionário, principalmente em relação às oferendas. Aqui ainda não falamos do salário, estamos a falar oferendas. O Nabi sallallahu alaihi wasallam tem um sahabi chamado Rabi'a al-Aslami. Rabi'a al-Aslami, ele costumava servir o Nabi sallallahu alaihi wasallam, era funcionário, diríamos assim, empregado do Nabi, servia o Nabi. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para o Rabi'a, disse certa vez: Salni ya Rabi'a atik. Peça-me o que tu desejares, ó Rabi'a, que eu te darei. Vejam esse comportamento. Que patrão hoje faz isso? Mas também, que funcionário hoje cumpre com seus deveres para merecer esta categoria de ter um patrão desta maneira? Salni ya Rabi'a atik. Peça-me o que tu desejas, que eu dar-te-ei. É uma das narrações, o Rabi'a pediu a coisa mais benévola, disse que eu quero estar próximo de ti no Jannah, ya Rasulallah. Ya Subhanallah. Amado irmão, minha querida irmã. Em um outro hadith que encontramos no compêndio de Imam Abu Dauda, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: "Idha sana'a li ahadikum khatimuhu ta'aman ou ta'amahu, thumma ja'ahu bihi wa qad wali harrahu wa dukhanahu." Quando um servente, quando um empregado de alguém entre vós preparar uma comida para vós e servir-vos, depois deste empregado, deste cozinheiro, desta diarista ter suportado e sofrido as dificuldades do calor do fogo, da fumaça, então se ele trazer esta comida para vós, faliyakul, disse, aliás, faliyuq'iduhu ma'ahu faliyakul. Subhanallah. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: deveis vós que sois patrões, vós que sois empregadores, deveis fazer com que o empregado, o servente, o escravo, sente-se junto de vós.
e comam vós e comam vocês junto dele. Subhanallah. فإن كان الطعام فإن كان الطعام مشفوها قليلا. Em casos de a comida, há aquele caso em que a comida é escassa. A comida é escassa. Então, se parecer a vossa comida a escassear, فَلْيَضَعُ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ. Então, este empregador deve reservar uma porção para o seu empregado da sua própria parte. E outra narração de Daúde disse: um punhado ou 2 punhados. Se você mandou fazer a comida da sua preferência e a comida é pouca, é só para si, como a gente fala, essa comida é um prato especial só para mim, não é digno você deixar que o empregado, não é digno que deixe que alguém prepare esta comida simplesmente porque você o paga e você não lhe dar pelo menos para provar. Sabem, amados irmãos, minhas queridas irmãs, há uma lição que se extrai porque que Allah subhanahu wa ta'ala contemplou como beneficiário de zakat aqueles que trabalham na coleta de zakat e na distribuição. Há um hikmah aqui, é uma prudência, é uma lição que se tira aqui. Os ulamas dizem é para evitar que esses funcionários da coleta de zakat e a distribuição, é para evitar que eles não sejam motivados pelo seu ego e acabar pensando em extraviar aquela riqueza ou aqueles bens, uma vez que ele já está contemplado que ele também vai ser dado. Agora já imaginam, você, o empregado, às vezes também a sua própria esposa, então você faz dinheiros e dinheiros e guarda em casa, o seu empregado faz dinheiros e dinheiro para si, o seu empregado faz esta parte aqui que estamos a citar no hadith, faz refeições de classe A para você. E você nenhum dia pensa em lhe dar, pelo menos para provar. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, aklatan ou aklatain. Um punhado ou 2 punhados para ele. Não vais perder nada, meu amado irmão, minha querida irmã. E muitas das vezes, comemos, cansamos, saciamos e fazemos esbanjo. Preferimos deitar no lixo do que ofertar. Meu amado irmão, minha querida irmã, como eu disse, essa temática é uma temática vasta. Agora vamos diretamente dos direitos importantes. O Islã honrou e reverenciou o trabalhador, como citamos anteriormente, e reconheceu muitos dos seus direitos que não eram reconhecidos na vida pré-islâmica, na lei do mais forte, não eram reconhecidos. Dentre esses direitos que hoje nós devemos constantemente falar, aconselhando, recordando aos empregadores, é um salário, não é qualquer salário, um salário justo, subhanallah. É um salário justo, não é qualquer salário. Meu amado irmão, minha querida irmã, é importante que nós saibamos que Allah é quem vai nos julgar. Não é o governo do nosso país, não é o sindicato dos trabalhadores que vai nos julgar, não. É Allah quem vai nos julgar. Então nós temos que fazer as coisas como muçulmanos em prol a Allah. Portanto, se Allah lhe deu a capacidade financeira e você acha que este salário mínimo que foi estabelecido não é justo para este meu empregado, do trabalho que faz, da vida que ele tem, da responsabilidade familiar que ele tem, e Allah deu a você um valor que pode crescer acima do salário mínimo para ele. Então, não olhe a tipologia ou título de trabalho dele, como é dito que não, os trabalhadores, vamos lá, desta área recebem tanto. Você, como um muçulmano, deverá sim colocar aqui no meio a sua moral, a sua religiosidade e garantir um salário justo para este seu empregado. Meu amado irmão, minha querida irmã, na verdade, você não está a fazer favor para ele,
Precisa fazer favor para si mesmo, para mim. Por quê? Porque Allah estará recompensando a nós mais do que nós imaginamos. O Islã, nesta particularidade de salário justo, nos proibiu de desmerecer os direitos das pessoas. Outros, mesmo estipulado um salário que achou-se justo, ele prefere desmerecer. Ele quer a mão de obra barata. Meu amado irmão, minha querida irmã, Omar radiallahu anhu, certa vez, apareceu alguém que estava aflito e estava vendendo o seu cavalo. Era um cavalo de valor. O homem veio, aplicou um preço muito baixo do que o valor próprio deste cavalo, porque ele estava aflito, assim como muita gente faz. Está aflito, pega no seu carro e você vai vender a um preço vil, a um preço, vamos lá, a 60% abaixo do valor do mercado, porque você quer a coisa rápida. O Umar radiallahu anhu, que foi o primeiro a ser dado a proposta de comprar este cavalo, o homem, quando falou de valor, o Umar disse que eu vou te pagar mais do que esse valor que você falou. O Sahaba disse, tá bom, então paga-me tanto. O Umar disse, eu vou te pagar mais do que esse segundo valor que você falou. O homem disse, tudo bem, então paga-me tanto. O Umar disse, vou te pagar mais do que o terceiro valor que você falou. O homem vendedor perguntou, Hal anta mushtari? Você é comprador ou você é vendedor? Porque geralmente quem quer aumentar o preço é o vendedor. Agora, como é que um comprador quer aumentar o preço? O Omar disse, porque eu aprendi do Nabi sallallahu alaihi wasallam que não podemos desmerecer as pessoas. Não podemos comprar algo a um valor que não é próprio. Isto é, aproveitando a desgraça dos outros. Meu amado irmão, minha querida irmã. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Ash-Shura, no versículo 183. O mesmo versículo, o mesmo trecho do versículo encontramos no Surat Hud, a versículo 85, acredito eu, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلَا تَبْخَصُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, e não desfrutais os bens, quer dizer, não, Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلَا تَبْخَصُ, não defraudeis os bens das pessoas. Quer dizer, não peguem as coisas das pessoas, o direito das pessoas, de uma forma fraudulenta. Esta é uma proibição. Então, a partir do momento em que você paga um salário que não é justo pelo trabalho e pela responsabilidade que esta pessoa tem, então, meu amado irmão, minha querida irmã, enquanto você tem, uma coisa é não ter, faqidu shay'u la yu'ti. Enquanto você tem, meu irmão, minha querida irmã, então aí estaremos fazendo fraude naquilo que é o direito das pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu isto. O Nabi alayhi salatu wassalam diz em um hadith este encontramos no compêndio de Imam Ibn Majah, rahimahullah, o Nabi disse, a'atul ajira, hadith muito conhecido, ajrahu qabla an yajiffa araquhu. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, dê ao empregado o seu pagamento, o seu salário, antes que o seu suor seque. Antes que o seu suor seque. Então, às vezes você, hoje em dia, encontra, combinaram no momento do contrato que até dia 20 você recebe o seu salário. Certo? O pior de tudo, chega dia 20, o empregado já fez seus planos, não tem salário, dia 21 não tem salário, tudo bem. Existem momentos que a empresa também está numa situação crítica, mas você tem um dever de acalmar esse empregado, de informar esse empregado. Não importa o número de empregados que você tem, você deve dar satisfação a eles. Que estamos numa situação que não vai ser possível hoje ou amanhã, talvez na próxima semana. E o homem vai vivendo naquilo, outros pior, 3, 4 meses. Um outro erro que é notável entre o empregador muçulmano e o empregado muçulmano é que, uma vez que todas as leis do mundo, leis trabalhistas,
dão direito de dar a preferência de salário do dezembro antes da data das festividades. E você vê, quase ninguém falha. E esse mesmo muçulmano, esse empregador muçulmano, faz a questão de pagar a um que não é muçulmano, porque para ir festejar, porque o governo decidiu assim. Mas quando se trata do Eid, quando se trata do Ramadã, este muçulmano não traz a sua simplicidade e a sua simpatia de conversar com o seu funcionário para ver, muçulmano este, para ver se ele tem alguma coisa para festejar com a sua família, uma festividade religiosa digna. Não estamos aqui a falar para conversar, para lhe ofertar, não. Você, se desejar adiantamento do seu salário, fica à vontade. Pior ainda, alguns empregados fazem questão de escrever para os seus patrões e não queiram saber, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que resposta que esses têm. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, talvez nessa segunda parte iremos terminar em um hadith que encontramos no compêndio de Imam al-Bukhari, rahimahullah. Imam al-Bukhari traz-nos um hadith, na verdade este hadith é hadith al-Qudus, hadith de Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira narra que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, subhanallah, este hadith é tão picante, este hadith é tão, subhanallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a seguir este hadith. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse que Allah disse, qala Allah ta'ala, thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala disse, no dia juízo final, serei o opositor a três classes de pessoas. Primeira, rajulun a'ta bi thumma ghadara. Um homem, primeira pessoa, aquele homem que fez uma promessa jurando em nome de Allah e não cumpriu com aquela promessa e nem sequer justificou, nem sequer deu satisfação. Segundo tipo de homem, segunda classe de homem, que Allah será opositor a eles, fanaúdu billah. وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنُهُ. Aquele homem, aquela pessoa que vendeu um homem livre como escravo e apropriou-se do seu ganho. E no fim, o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que Allah disse: وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا. Um homem que contratou um funcionário, um trabalhador, فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, e finalizou o trabalho dele, pelo qual foi contratado, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ, e não lhe pagar o seu salário. Este tipo de pessoa, Allah será o opositor dele no dia de Qiyamah. Agora, meu amado irmão, minha querida irmã, fanaúdu billah, que salvação nós teremos no momento em que ninguém, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman, ninguém nem falar poderá sem a permissão de Allah. Tudo dependerá, assim como sempre, num dia como este, em que Allah subhanahu wa ta'ala será opositor por causa de uma ação que conseguimos fazer aqui no dunya. Quem nós seremos? Na'udhu billah. Portanto, meu amado irmão, minha querida irmã, para terminar, conceder o salário a um trabalhador, não só você está a cumprir com seu dever, mas também te salvará das adversidades. Nos salva das adversidades e não só. Por que a gente diz nos salva das adversidades? Às vezes o funcionário, quando não tem justificativa e vê o patrão e o resto e alguma classe dos funcionários a receberem e ele não está a receber, ele sente que está sendo injustiçado. E quando um injustiçado levanta as mãos para Allah, as adversidades recaem para aquele que injustiça. Por essa razão, não só que conceder o salário ao trabalhador, o salário justo, adequado no momento acordado, ou no momento em que vocês, quer dizer, na data em que vocês concordaram. Então, não só você está a cumprir com o seu dever, mas também estamos a nos salvar das adversidades. E também, acima de tudo, é o motivo para que Allah subhanahu wa ta'ala aceite as nossas súplicas. Sim, o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos contou aquela passagem que está no Surat al-Kahf, se vocês lembrarem, a gruta
aqueles jovens, não é? Aqueles jovens que ficaram presos na caverna, naquela gruta, não é? E não poderiam mais sair. O que o hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam conta-nos? Que eles entraram lá e que ninguém poderia se salvar a menos que cada um deles suplicasse a Allah pelas suas boas ações. Um deles, não quero alongar a passagem conhecida, um deles disse o quê? Um deles, a súplica que ele colocou como uma das boas ações que ele fara, ele mencionou que havia contratado um trabalhador, que depois o trabalhador acabou indo embora antes de receber o seu salário. E este homem o que fez? Ele investiu o seu dinheiro por anos. O dinheiro de quem? O salário daquele funcionário que foi sem receber o seu salário. Ele investiu por anos. Então, quando o homem, anos depois, voltou para perguntar sobre o seu salário, o antigo patrão, o antigo empregador, deu-lhe o salário dele e todo aquilo que o salário lucrou, todo aquele dinheiro que ele ganhou durante aquele tempo todo através do salário dele. E este trabalhador foi uma das razões pelas quais Allah subhanahu wa ta'ala respondeu às súplicas destes indivíduos e salvou. Vocês sabem a história, são três jovens, são um grupo de jovens que entraram na gruta, enfim. Meu amado irmão, minha querida irmã, paramos por aqui apenas no primeiro direito de um funcionário. Barakallahu fikum jami'a. Na terceira ou talvez na quarta conversa, não perca, pois falaremos alguns outros direitos e, inshallah ta'ala, alguns deveres. Porque muitos pensam, só queremos direito, mas temos deveres. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.